Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui conosco, e hoje vai ser mais uma noite poderosa para você, para sua casa, sua família, e todos os seus amigos serem impactados pela palavra de Deus. Então não vai se esquecendo, deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal, GDA Guerreiros Aliança, curtindo, comentando e compartilhando, para que mais pessoas sejam abençoadas através daquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. E se você pode continuar nos abençoando, aqui do ladinho da tela está o QR Code, na descrição do vídeo, o Pix, para você fazer a tua contribuição. Amém? Glória a Deus. A palavra hoje está lá em João capítulo 9, uma passagem bastante conhecida, mas hoje nós vamos vê-la por um outro ângulo. E o tema da palavra de hoje é perdendo a unção. Poderia ser perdendo unção, mas é perdendo a unção. E você vai entender o porquê. João capítulo 9. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez barro com a saliva, em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou aos homens: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que os conheciam como cegos diziam: não é este mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurou-lhe: sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. E em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos daquele homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receberam a visão. E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram-lhe ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditavam que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, a qual vos dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado dele estar vendo agora, e também não sabemos quem abriu os olhos. Perguntai a ele, e já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que este homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu os olhos?
O homem respondeu: eu já disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Por isso o insultaram e disseram: tu sim é um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde ele vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse atende. Desde o início do mundo jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu que nasceste repleto em pecados, pretende nos ensinar? E os excluíram. Jesus ouviu o que haviam expulsado e quando o encontrou disse: acredita tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam os que vêm e se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele. Ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura, nós também somos cegos? Afirmou Jesus: se vós fosseis cegos, não serias culpados, mas uma vez que alegais não vemos, por essa razão o pecado persiste dentre vós. Amém. Eu quero aqui enfatizar o versículo 3, que é o ponto principal daquilo que nós vamos abordar hoje sobre o tema perdendo a unção. Eu vou ler novamente só o verso 3. Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Por diversas vezes nós já vimos pregações e pouco se tem uma resposta plausível dentro desse contexto do porquê aquele homem nascera cego. No entanto, eu vou trazer aqui uma revelação do Espírito Santo para você do porquê disso, e você vai entender a importância desse tema. Em outras reuniões eu venho falado sobre preservar a unção, guardar a unção, e a coisa mais importante que você pode ter a respeito da unção é você preservar o frasco, é você ser alguém que preserva a unção, guarda a unção. Por quê? Porque a unção é uma coisa muito valiosa, é um tesouro, um presente que Deus nos deu para vivermos nessa terra carregando o céu. No céu não precisa de unção, a gente precisa de unção porque vivemos na terra. Por quê? Porque lá é a fonte, nós vamos estar diante dele, ele é a fonte da unção, ele é a unção. Agora, uma vez que eu busco a Deus, eu adquiro unção. Só que quando Jesus ele vem e mostra como se devia se portar diante de Deus, ele não estava querendo nos ensinar a buscar a unção, mas ele estava nos ensinando a guardar a unção, ou melhor, gerá-la e posteriormente guardá-la. Então nós temos aqui um episódio que havia um cego de nascença, e é sabido por todos aqueles que adoravam a Deus, desde as leis, os profetas, que havia uma profecia que o Messias, ele seria aquele que traria vista aos cegos. Aquele que traria vista aos cegos, esse seria o Messias. Então Jesus encontra um homem no meio do caminho, cego de nascença, e a primeira coisa que os discípulos perguntam a ele é: Senhor,
Quem pecou? Este, os seus pais? Da onde vem? Do porquê ele está assim? E a primeira coisa que Jesus responde é: nem ele e nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Olha que curioso, as obras de Deus. Porque existe uma diferença entre fazer as minhas obras para Deus e Deus fazer as obras em mim. Existe uma diferença entre eu fazer as obras onde as pessoas verem eu fazendo para Deus e Deus realizar as obras dele em mim. E consequentemente as minhas obras serão feitas, só que por Ele. Por Ele, não mais por mim. É Ele através de mim, e não mais eu fazendo para Ele. E aí ele manda esse cego se lavar no tanque de Siloé, e o tanque de Siloé ficava lá embaixo, era um barranco. Se você for para Israel, você vai entender isso. Ele tinha que atravessar a rua, ele tinha que atravessar vários lugares para poder chegar até o tanque. E tanque de Siloé significa o enviado. Agora, como que esse homem chega até o tanque de Siloé? Por que Jesus não o curou naquele momento? Por que mandou um cego? Ele já está cego, e ainda vai e passa barro no olho. Não tem sentido fazer isso. Ele, dotando de todo o poder, porque ele não curou aquele cego no primeiro instante, mas foi e ainda colocou barro nos olhos, ele já não vê. Por que então ainda colocar outra coisa? Não ia fazer diferença. E agora manda ele se lavar num tanque, ou seja, ele vai ter que correr risco de vida. Ele pode tropeçar e cair, ele pode bater em alguém, alguém pode atropelar ele, não sei. Nem tinha carro naquela época, né? Mas um cavalo, sei lá, um camelo. E aquele homem volta vendo, e quando ele volta vendo, agora a primeira pergunta que os vizinhos vão fazer é: será que é esse homem? Será que não é ele? Será que de fato é? E naquele alvoroço, ele para e fala: sou eu. Sou eu sim, eu estou aqui. Um homem me mandou lá, eu me lavei, estou curado. Não bastasse, eles pegam aquele homem e levam para os fariseus dentro da sinagoga, agora questionam: como é que fez isso, como é que aconteceu isso? E ele explica, e mais uma vez eles questionam, a um ponto desse menino, desse rapaz, ter os seus pais presentes ali, talvez já de idade, para falar: não, de fato ele é meu filho, nasceu cego sim, mas nós também não entendemos do porquê, como ele foi curado. E aqui vai o primeiro ponto, sobre o tema perdendo a unção. Nós temos um fato aqui, que está acontecendo nessa narrativa. Qual é o fato? Um homem era cego de nascença e agora está enxergando. Esse é um fato. Só que nessa narrativa, o que mais se vê são questionamentos. E aqui o primeiro ponto do porquê você perder a unção. Nós perdemos a unção todas as vezes que nós damos atenção para as coisas que são irrelevantes. Todas as vezes que eu dou atenção para as coisas que são irrelevantes, eu estou perdendo a unção. Por quê? Porque se eu não protejo a unção, se eu não guardo a unção, o inimigo ele está esperando uma brecha para vir e furar o frasco, ainda que seja um furo pequeno, que você não percebeu. E vai se passando os dias, e aquela unção está
e escorrendo como um vazamento, ainda que seja um filetinho. Só que diferentemente de consertar algo, não dá para você tampar o buraco. Vai chegar uma hora que você vai precisar trocar de frasco. Só que não tem como você colocar vinho novo em odre velho. E se já teve um furo, você vai ter que arrumar outro frasco. Por isso Jesus diz que eis que faço nova todas as coisas. Porque o tempo todo Jesus quer fazer algo novo em nós. Deus quer fazer algo novo em mim. Todos os dias Deus quer que eu morra e nasça de novo, todos os dias. Para que eu tenha a oportunidade de receber o novo e não perder aquilo que foi me dado. Então tudo que Satanás quer é fazer um furo pequeno, para que você perca a unção, dia após dia. E passa-se um mês, 2 meses, você vai começar a se sentir fraco. Só que você não percebeu que durante todo o trajeto que você andou, já tem um rastro de unção caída no chão. O que mais se tem no capítulo 9 são questionamentos e perguntas irrelevantes que não levam a lugar nenhum. Eles estavam mais preocupados em como o cego enxergou do que celebrar a vitória do cego. Eles queriam mais, eles estavam preocupados se de fato era aquele homem, se não era. Se estava curando no sábado, se não estava. Quem é esse tal de Jesus que estava curando? Como que pode esse homem que era mendigo? Por quê? Porque todo cego em Israel era mendigo. Porque uma pessoa que é cega, naquela época não conseguia trabalhar, fazia absolutamente nada, então ela fazia o quê? Mendigava. Então todo cego naquela época era mendigo. Ele não tinha autonomia, ainda mais que a sociedade bloqueava ele. E quando Jesus traz visão ao cego, ele está dizendo para a sociedade o quê? Ele está dizendo: eu estou dando autonomia para aqueles que são cegos, e eles passem a enxergar, e para vocês que vejam que vocês estão mendigando. Porque vocês estão dando mais vazão para aquilo que é irrelevante do que de fato está acontecendo no agora. Vocês não estão celebrando no que está acontecendo agora. Eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir: existe um espírito medianita, o mesmo espírito demoníaco que foi contra Gideão e a sua tribo. Esse espírito medianita, ele quer roubar a sua celebração, não é a sua colheita. E sabe o que é a sua celebração? Sabe o que é a sua celebração? Você trabalhou o mês todo, e chegou na hora de você receber, você recebe. Só que chega na hora de você desfrutar daquilo que você recebeu, some, desaparece. Ou você acaba tendo que fazer outra coisa com aquilo, e você não consegue ter um momento seu, com a sua família, um momento seu, você não consegue celebrar. E tudo que Satanás quer fazer é roubar também a sua celebração, furando o pote da unção. Por isso talvez você não goste de datas comemorativas, Natal, Ano Novo, aniversário. Você nem gosta muito de ser talvez elogiado. De dias de festas você gosta de ficar escondido, porque você foi sofrendo traumas emocionais ao longo da sua vida, que foi tirando de você essa unção e roubando a sua celebração. Mas Jesus nessa noite está aqui para te dizer: eu vim trazer vista aos cegos. Eu vim te mostrar que eu valorizo a vida, e que eu quero entrar na sua vida para fazer você começar a celebrar a vida. Em datas comemorativas, celebre.
Celebre, porque você está celebrando a vida. Jesus está falando assim: para de olhar para aquilo que fizeram com você e começa a olhar para mim, aquilo que eu estou fazendo com você hoje, agora. Nós não temos só o agora. Então celebre o agora e não permita mais que esse espírito medianista roube a sua celebração. E aí talvez essa machucadura te feriu tanto que você chegou à seguinte conclusão: daqui para frente eu vou celebrar sozinho, sozinha. E Deus está dizendo: não, eu não te fiz para celebrar sozinho, porque no meu reino é tudo em comunhão. Você vai falar: como, Deus, se da onde eu vim só aconteceu isso comigo? Lembra que eu disse: eis que faço nova todas as coisas. Deus vai levantar pessoas que vão celebrar a vida com você. Hoje está difícil pregar aqui, irmãos. Está difícil até de segurar o microfone. Está sem força para segurar o microfone. Parece que eu lutei. Porque as pessoas estavam mais preocupadas de como, do porquê aquele homem ficou cego. Quem pecou? E a resposta de Jesus aqui, ela é criteriosa em responder um mistério. Só que eles não conseguem discernir, porque eles não estão sensíveis suficiente para isso. Jesus respondeu: nem ele, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus às vezes a gente vê pessoas dizendo assim: eu estou indo para a igreja para fazer a obra. O que você está fazendo? Eu estou fazendo a obra. Deus não precisa que você faça a obra. Deus só precisa fazer a obra dele em você e através de você. Sabe por que Jesus olha para aquele homem e encontra naquele homem uma oportunidade de fazer a sua obra? Justamente porque aquele homem não perdia tempo de olhar para aquilo que era irrelevante. E quando eu falo perder tempo de olhar para aquilo que é irrelevante, é ficar olhando para o pecado do outro, o defeito do outro, a falha do outro, aquilo que o outro faz ou deixa de fazer, me tira a minha estabilidade emocional. Não. Jesus está dizendo: eu preciso fazer a obra em você e através de você, só que para isso eu preciso que você esteja olhando só para mim. À medida que eu olho para ele, eu vejo o quanto eu sou falho. À medida que eu olho para ele, eu enxergo cada vez mais os meus defeitos, a minha miséria. Um pouco antes de vir para cá, é assim que ele me disciplina. Mas ele me exortou tanto, eu falei: Deus, e não porque eu fiz algo errado, não, dessa vez. Eu falei: eu aceito, amém. Obrigado, Pai, porque eu tenho o Senhor para falar comigo. Eu estava falando com a minha esposa, eu falei: olha, você é privilegiada, viu? Você tem eu para falar contigo. Mas por muitas vezes eu não tenho uma oportunidade de alguém falar comigo. E é por isso que Deus fala comigo. A questão não é do porquê Deus fala com uns e com outros não. A questão é qual é o chamado que Deus tem para ti. Às vezes nós queremos ouvir a Deus falar. Mas será que você está disposto a muitas vezes
ter que ficar calado, sozinho num canto? Como aquele povo disse para Moisés: olha, fala você com ele, porque se a gente for ouvir, nós vamos morrer. Então não tem preferência, não tem predileção. Deus não ama mais um que outros, não. Mas tem uns que foram chamados para umas coisas e outros para outras. Como uma vez um rapaz disse para mim: Deus fala contigo, né? Se Deus não falasse com você, você estaria perdido. Eu falei: é verdade. Porque mesmo Ele falando comigo, eu me perco. Então tudo que Ele precisa fazer é a obra dEle em você, em mim, em nós. Então ele estava cego porque ele não estava olhando para o que é irrelevante. Eu me lembro de um episódio do Superman, que ele está passando com a mãe dele. Ele tinha acabado de salvar, o Superman na sua juventude, ele tinha acabado de salvar a menina que ele gostava, e ela não sabia que foi ele que salvou. E ela estava namorando com outro rapaz. E ele passou em frente da casa dela e usou a visão de raio-x, né? E olhou ela lá, abraçado com ele, agradecendo ele por ter salvado ela. Por quê? Porque foi o Superman que salvou ela, e na hora que ela foi acordar, ele fugiu. E aí, a hora que ela abriu o olho, era o namorado que estava do lado. E ela foi agradecer ao namorado, falou: olha, obrigado por ter me salvado. Ele falou: que isso, eu só fiz o meu papel. Mas não foi ele. E aí, ele passou do lado, e quando ele passou do lado, ele usou a visão de raio-x, e enxergou dentro da casa, e viu ela abraçando. E ele falou: mãe, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer, Clark. Se a senhora tivesse poder de visão de raio-x como eu tenho, o que a senhora faria? Ela deu uma risadinha e falou para ele assim: Clark, eu aprenderia a ficar de olhos fechados. Eu lembrei disso hoje, e isso me quebrou. Porque Deus falou para mim assim: sabe por que eu faço você lutar tanto? Para você aprender a não lutar. Para você aprender a se desarmar. Eu começo a perceber que aquilo que Deus nos ensina, na verdade, é para nós mesmos. Aprender a como sermos melhores. E não a querer ensinar os outros. Porque eu não convenço ninguém, quem convence é o Espírito. Se eu fizer isso, eu vou perder a unção. Talvez alguém vai me julgar pelos meus erros e defeitos, e vai me condenar por coisas que eu fiz, e que eu me arrependo, mas que não tem como eu apagar. Na verdade, só o jubileu, né, para me resgatar. Mas o problema é que as pessoas só sabem uma parte da história e não sabem outra. E a outra questão é: eu tive que trilhar um caminho que muitos talvez não trilharam. E hoje eu tenho propriedade para poder falar e ensinar algo que eu passei, e que talvez você não precise passar. Eu estou te entregando nessa noite. Preserve o frasco. Guarde você. Se guarde. E não se doa mais por aquilo que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Isso só vai atrapalhar a tua visão para com Deus. Se doa em você não conseguir ser aquilo que Deus deseja.
Não perca tempo. Transborde a ponto desse amor tocar o outro que não consegue ver o amor. Transborde a ponto do outro que ainda não consegue falar adequadamente, ele passe a falar. Transborde a ponto daquele que não entendeu ainda passar a entender. Então todas as vezes que eu sou atacado, é uma oportunidade que eu tenho de mostrar mais o amor de Deus, de demonstrar mais o amor de Deus. Jesus está dizendo, para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Agora você sabe o que é obra? Meu Deus do céu. Olha, eu vou te falar. Essa pregação aqui daria umas 2 horas, 3 horas fácil. Antes da gente entrar nisso, eu vou agora lá em Tiago 2. Porque antes da gente falar isso, eu preciso que você entenda algo. Tiago 2, 14 ao 26. E nós precisamos entender isso. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, do que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém pode afirmar, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Faze bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé justificado pelas obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. Verso B aqui, importantíssimo. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que declara: Abraão creu em Deus, ele foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Só que o segredo aqui dentro desse texto não são obras que nós pensamos em fazer a obra, não. Lembra que Jesus disse: Ele está assim para que Deus possa fazer as obras. E se Deus quer fazer a obra em mim e em você, qual é essa obra? Olha o que Tiago vai dizer: que não adianta eu ter fé sem obras. Eu creio, mas eu não executo, eu não coloco em prática. Quando eu coloco em prática, e colocar em prática, é aquilo que eu falei na reunião passada, é o nosso reagir, não é ação, é reação. As minhas obras, essas são as obras, porque eu estou externando aquilo que eu digo que eu creio. Quando eu coloco para fora,
eu aperfeiçoo aquilo que eu acredito. Então, quando Jesus está dizendo, olha, Ele está assim para que as obras de Deus, do meu Pai, se concretizem na vida dele. Ele estava dizendo num sentido muito mais profundo. Ele estava dizendo num sentido muito mais celestial e sobrenatural. Então ele vai dizer até a Raabe, a meretriz, que era uma prostituta, foi aceita por Deus por causa das obras. Olha o perigo de eu dar vazão para aquilo que é irrelevante, gastar a minha energia. Quando eu falo gastar a energia, eu estou dizendo você colocar todo o seu potencial naquilo que não merece atenção. É fazer aquele amontoado de coisas, dar aquela vazão para uma coisa deste tamanho. Gastar sua energia com aquilo. E todas as vezes que algo sai do controle, lembra agora da outra palavra, assuma o controle. Entra no meio daquilo, entra no meio da tempestade e coloca um ponto final. E determina, como o apóstolo Paulo diz, termina, coloca um ponto final e direciona aquela energia de volta para Ele. Por quê? Porque toda a criação, todos os dias, vivem para Ele. Se você estudar o livro de Enoque, por exemplo, você vai ver que o primeiro raio de sol, a luz que emite, ela emite primeiro para o Criador. A primeira luz que sai do raio de sol, quando ele ilumina a terra, é primeiro para o Criador. O primeiro som que o animal faz na terra é para o Criador. Eles entendem as horas específicas da criação, aonde eles têm que se comportar como tal, direcionando a sua energia para Ele. Por quê? Porque eles entenderam que eles só estão vivos graças a Ele. Então a forma de eu não perder a unção é eu não dar atenção para o que é irrelevante. Ah, mas aquilo para mim é relevante, por isso que eu estou dando atenção. É por isso que às vezes é preferível que nós estejamos cegos a certas situações. É preferível que você aprenda a fechar os olhos, se você não consegue lidar com aquilo. É preferível você se calar, se você não consegue falar naquele momento. É preferível você tapar os ouvidos, se você não consegue ouvir certo tipo de coisa, a um ponto de você aprender a ouvir aquilo não te machucar mais, a ponto de você ver e aquilo não te doer mais. Então é você que tem que se policiar, não é o outro. Porque o que está tirando a minha estabilidade e a sua, não é o fato do outro errar, é o fato de eu dar atenção para aquilo que é irrelevante. Eu acabo perdendo a unção. Jesus está dizendo, eu preciso que você esteja como esse homem. Olha, discípulos, vocês estão andando comigo, mas ele nasceu assim, para que as obras do meu Pai sejam feitas nele. Por que ele está cego? Quem pecou? Vocês estão preocupados com o pecado dele? Eu estou dizendo que ele está assim para que as obras do meu Pai sejam feitas nele. Você nasceu assim, Pedro? Você nasceu assim, João? Tiago? Vocês veem? André? Bartolomeu? Natanael? Vocês veem? Vocês estão andando comigo? Alguma vez já falei isso para vocês? Falou não, mestre. E esse homem? Ele anda comigo? Não anda não. Ele viu o que vocês viram? Não.
Ele comeu junto comigo, deitou junto comigo, dormiu junto comigo, anda, partilha das coisas. Não, mas este homem, ele nasceu, sabe o que é isso? Sabe o que Deus está falando essa noite? Você nasceu, entenda, você nasceu para que as obras de Deus sejam feitas através de você. Você nasceu, é a tua essência que Deus está falando essa noite. Por isso que não importa seus erros, não importa suas falhas, não importa os seus pecados, as suas feiuras, não importa os seus ranços, os seus nervosismos, não importa. Ele quer você de qualquer jeito. Ele quer te abraçar até você ficar sem força nos braços dele. Ao ponto de você se render e falar: Deus, então me ensina a ser como esse cego. Porque eu estou dando vazão demais para aquilo que não é importante. Em Mateus 5,16 vai dizer assim, ó: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Olha aqui, para que vejam, eu vou repetir: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Quanto mais você se permitir ser moldado por Ele, mais translúcido você fica. Você começa a virar um espelho, onde as pessoas começam a se ver em você. E você começa a olhar e dizer assim: se Ele está me ensinando isso, passando pelo que passou, sofrendo o que sofreu, errando como errou, eu também posso chegar onde Ele chegou. Eu também posso ter esse relacionamento com Deus. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Em Mateus, Jesus está ensinando o quê? Você sabe por que você precisa transbordar? Porque quando você começar a transbordar, essa luz vai começar a emitir através de você. As pessoas vão olhar, e quando ela olhar para você, vai falar assim: nossa, aquele de fato está fazendo uma boa obra, ele está sendo a obra que Deus espera, e através da sua vida, vão glorificar Deus que está no céu. Agora faz uma conexão daquilo que está sendo dito aqui. Se você não está espantado, porque ainda você não entendeu aonde estou querendo chegar, mas eu vou aqui destrinchar e abrir o rolo. Glorificar a Deus significa dar honra, colocar Ele como primícia, como primeiro, glorificar. Mas sabe o que significa a palavra glorificar? Grandes obras. Grandes obras. Agora, verso 3 de João 9, novamente Jesus respondeu: nem ele pecou, seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas à vida dele. Jesus está dizendo o seguinte: à medida que esse homem receber a minha luz, e vocês verem ele, como até hoje vocês não viram, a vida dele vai servir para glorificar o meu Pai. A vida dele vai ser para glorificar o meu Pai. E sabe o que Deus ama fazer?
Deus ama pegar alguém que está marginalizado, alguém que não tem mais jeito, que já pecou muito, que já falhou muito, que já foi muito rebelde, que já foi muito excluído, que já foi muito colocado de lado, que já foi muito rejeitado. Deus ama fazer isso. Escuta, Deus ama pegar alguém que é rejeitado na mesa, que alguém que é humilhado na mesa. Deus ama fazer isso. Pegar alguém que é menosprezado, que sempre é taxado como um nada, que não vai para frente, que não dá certo. Deus ama fazer isso. Escuta o que eu estou falando. Alguém que só pisa na bola, alguém que só trai ele, alguém que só faz errado com ele. Ele ama fazer isso. Alguém que só erra, ele ama fazer isso, em pegar aquela pessoa e amá-la tanto, tanto, a ponto de você olhar para ela e falar assim: mano, não é possível que você está assim desse jeito agora. Nem eu acreditava em você. Ele vai falar: mas alguém acreditou. Por isso eu não posso me dar o direito de não acreditar em alguém, ainda que essa pessoa falhe, ainda que essa pessoa erre comigo, porque cada dia que passa eu estou vendo cada vez mais a minha miséria diante dele. E quanto mais perto eu chego dele, mais sujo eu vejo que eu estou. Quanto mais perto eu chego dele, mais eu fico baixo. Quanto mais eu me santifico, mais eu descubro que eu sou sujo. E à medida que nós glorificamos a Ele, através da nossa vida, Ele vai nos concedendo o poder de se tornarmos filhos. Tudo que Ele deseja é que você seja filho de Deus. A palavra diz assim: quando os teus pais da terra te rejeitarem, eu te aceito como filho. Eu te aceito como filho. E quando fala de seus pais rejeitarem, ele está falando de uma palavra maldita, de uma palavra para te colocar para baixo, para te destruir. Ele está dizendo assim: lembra de quem você é filho. Você é meu filho. Você é meu filho. Você está se doendo porque você não entendeu de quem você é filho. Você é meu filho. Você é filho do rei. Você é filho do rei. Você não pode aceitar menos que isso. Não perca a unção. Mas é que está doendo. Apóstolo, está doendo porque é uma pessoa que eu amo, liberou essa palavra, falou isso para mim, me machuca. Como é que eu faço? Volta os olhos para Ele. Volta os olhos para Ele. Se você voltar os olhos para Ele, quando eu falo voltar os olhos, é voltar a atenção, é dar relevância para quem é relevante, e não dar relevância para o que é irrelevante. Quando você voltar os olhos para Ele, você só vai conseguir amar cada vez mais aquela pessoa que liberou aquela palavra. E você mesmo vai falar: Senhor, nem eu mesmo estou me reconhecendo. Se fosse um tempo atrás, eu ia bater, eu ia xingar. Mas se você não quer desperdiçar mais o tempo em perder tempo com aquele que não quer viver o tempo de Deus, você não quer desperdiçar mais, você não quer mais perder a unção,
Sabe o que é unção para mim? Vou falar de um jeito aqui bem superficial para que você entenda. Os meus filhos para mim são como unção. Eles são aquele olhinho precioso dentro do potinho. Se eu pudesse colocar eles dentro do potinho. Dá vontade de não fazer eles nunca mais crescer e ficar dentro do potinho para sempre, né? Para que ninguém machuque eles. Eu não sei se todo pai pensa assim. Mas eu tenho uma sensação de que se eu pudesse colocar eles dentro de uma redoma de vidro, e se eu pudesse eu ficava 24 horas grudado com eles para ninguém fazer assim, ó, nem machucar. Isso me dói, eu não gosto nem de pensar. Não sei, será que eu sou um pai coruja? E aí quando eu olho um pai que não sabe valorizar os filhos, isso dói. E aí como não dá atenção para o que é irrelevante? Não é que é irrelevante, é relevante. Mas eu não vou poder mudar aquela situação. E se eu ficar dando atenção para isso, eu não consigo cuidar dos meus aqui. Então eu fecho os olhos e só oro. Para que a justiça de Deus seja feita, não a minha. Então família, filhos, eu acredito que é mais do que unção. Que Deus nos ortogou para guardarmos dentro do frasco. Um dia eu fiz uma pergunta para o meu filho. Recentemente, falei: filho, e o dia que o papai não tá aqui com você, ou não está perto de você, e se um dia o papai não estiver mais aqui? Ele falou: pai, sempre você vai estar comigo aqui dentro. Às vezes eu sento para pedir conselho para o meu filho, de como ser um pai melhor. Às vezes eu sento para pedir perdão, falar: papai não está sendo tão bom, né? Não, está sim, pai, por quê? Eu falei: não está não, está ruim. Parece que a gente tenta ser melhor e a gente não consegue. O apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que é bom, isso eu não faço, aquilo que é mal, isso eu faço. Talvez esse fim de semana você passou na cozinha com seus filhos. Cozinha onde o pai prepara o alimento. Cozinha onde o pai dá para os seus filhos. Sabe o que Deus está fazendo hoje aqui? Um grande banquete, para que você nunca mais tenha fome e sede. Tudo que eles precisam é de um único jantar. Quando voltarmos para o jardim, Deus vai falar: agora eu posso terminar o jantar, que eu comecei com vocês lá atrás. Aproveite e não perca a unção. Amém?
Glória a Deus. Meus amados, eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que essa palavra tenha edificado a sua vida. Que você tenha sido abençoado, como eu fui. Gostaria de falar mais, mas eu não estou mais em condições nem físicas de falar, de pregar. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. Sela essa palavra. Sela. Aqui do lado, QR Code, Pix, sela. Atraia sobre a tua vida. Eu tenho certeza que você, toda a sua casa, vai ser abençoado. Que Deus possa continuar te abençoando a cada reunião profética. Se quiser fazer uma visita para nós, todos os domingos às 19 horas. O endereço está aí, na descrição. Estamos no coração de Jacareí. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Até a próxima reunião profética. Fica na paz.